Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Quero convidar você a tomar o seu assento. Quero externar minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez. Para você que de repente nos visita pela primeira vez, eu sou o pastor Renan. É uma honra poder receber você, a sua família aqui, a todos aqueles que estão conectados através do YouTube, através do nosso canal. Que você seja abençoado, que esta palavra possa surtir efeito no seu coração. E é claro, o canal está aí disponível para que você possa estar conectado de qualquer lugar. E talvez, por um exemplo, na semana passada você não teve a oportunidade de vir aqui. Nós estamos ministrando uma mensagem com o tema Construindo o Futuro. E aí, na semana passada, nós ministramos sobre a parte 1 dessa ministração. Tenta, por gentileza, jogar para mim aqui, como vocês fizeram na quinta passada. Eu estou sem retorno aqui, ó, da imagem do telão. Então, é importante você entender que essa ferramenta está disponível para que você possa usufruir dela sempre que você precisar. Então, eu não pude participar do culto, pastor, na semana passada. Você pode ir lá e recorrer a esse recurso e assistir a primeira parte dessa ministração. Se você está ao vivo agora, fique até o final. Caso você entrou agora no canal e não assistiu a parte 1, assista primeiro a parte 1, que você vai ter um pouco mais de clareza sobre o que nós estamos falando. Para vocês que estiveram aqui a semana passada, nós trabalhamos uma boa base para avançarmos para o nível 2. Tivemos a oportunidade de pensar um pouco sobre essa realidade da construção de um futuro. E entre todos os aspectos que nós fomos abordando, nós fomos trazendo as evidências de coisas que elas são pertinentes, elas fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E nós encerramos a mensagem com um ponto que eu julgo que ele é crucial para nós avançarmos. É que todos os discípulos, eles eram sim homens que foram movidos pela fé, homens que foram inspirados por Jesus, foram atraídos por Jesus, homens que andaram com Jesus, admiravam os seus feitos, admiravam tudo que Jesus fazia, e em contrapartida, eles foram preparados para que eles pudessem viver não apenas ser apreciadores das maravilhas e sinais, mas se tornarem aqueles que seriam o quê? Responsáveis pelos mesmos, participantes dos mesmos. E o que nós falamos ao encerrarmos é que todos os discípulos de Jesus foram chamados, mas eles foram encontrados fazendo o quê? Quem lembra? Trabalhando. Todos os discípulos de Jesus foram chamados por ele, mas todos eles foram encontrados em circunstâncias bem semelhantes, trabalhando. E se você parar para observar, quando nós damos um avanço secular, quando nós saímos da história em que, para nós hoje, ao observarmos na Bíblia, sobre os fatos, as narrativas do que aconteceu, quando nós regressamos a essa realidade, e ter esse entendimento é importante, sabe por quê? Porque nos dias atuais, em pleno o século 21, algumas pessoas pensam que elas não podem isso ou não podem aquilo, não tem tempo para fazer nada, não tem tempo para fazer a obra de Deus, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para pregar o evangelho, não tem tempo para tantas coisas. Por quê? Porque elas estão trabalhando. Consegue perceber como que não ter conhecimento da prioridade, não compreendermos, não percebermos aquilo que Deus tem para nós, faz com que a gente tenha uma vida equivocada? E quando nós falamos de construir o futuro, nós estamos, de fato, tendo uma visão daquilo que nós almejamos e que é muito importante nós aplicarmos no nosso dia a dia aquilo que nós queremos viver em um tempo mais adiante. E aí, falando sobre tudo que nós compartilhamos, eu vou precisar que alguém, fique atento aí para mim, por gentileza. Não está mudando, mudou, agora foi. Nós lemos esse texto antes de encerrarmos. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o começo, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Quando nós trabalhamos a essência desse versículo,
nós observamos que existe um propósito para nós. Talvez a realidade que você esteja vivendo hoje, ela possa parecer um tanto quanto complicada, talvez você tenha perdido a esperança de um futuro melhor, ou talvez você não consiga ver uma realidade onde Deus cumpre aquilo que Ele prometeu na sua vida, e isso é possível que ocorra, sabe quando? Quando você não tem convicção dos planos e dos projetos que Deus tem para a sua vida, porque você está, talvez, no meio do processo. Para alguns é bem no comecinho mesmo, outros já estão, como diz assim, na margem, na hora de atravessar a porta. E entenda uma coisa, pessoas desistem no começo, pessoas desistem no meio, e algumas pessoas desistem bem perto do fim. Você sabe o que torna você uma pessoa de sucesso? Ou o que torna você um vencedor? É permanecer na carreira. É não desistir. É você ir até o fim, é você enfrentar tudo que você pode. É você não se render. Ser perseverante é não ceder aos seus limites. Perseverar é querer ir além. A sua força, as circunstâncias, toda a situação fala que já acabou, que você não vai conseguir. Se você se render a isso, entenda, fisiologicamente falando, o nosso corpo, em alguns momentos, ele vai nos sabotar, ele vai dar sinais de que nós não podemos vencer. Isso acontece, vou te explicar uma coisa muito prática. Todas as pessoas que não são acostumadas a fazer exercício, a ter a sua vida de atividade física, sabe, de maneira regular, ou melhor dizendo, aqueles que são sedentários, eles dizem que não vão para a academia porque eles ficam muito cansados. Eles dizem assim, eu já trabalho, eu já estudo, eu já faço isso, eu já faço aquilo, e se eu for para a academia eu vou ficar muito cansado. É verdade, no início, porque o seu organismo não tem energia suficiente, a sua alimentação não está adequada a essa nova rotina, mas quando você começa, você vai perceber que é completamente o oposto. Você precisa se alimentar adequadamente para você produzir energia, e o seu organismo, ele vai querer cada vez mais estar em atividade. E aquele cansaço que você tinha, aquele desânimo que você tinha, aquela falta de vigor que você tinha para fazer as coisas, ela vai ser transformada em ânimo. O exercício já vai produzir para você os hormônios que são essenciais para você ter prazer, para você ter alegria, para você ter satisfação. São coisas tão práticas do nosso dia a dia, mas às vezes nós não queremos nos sujeitar a isso. Nós não entendemos, e alguns começam e terminam antes do fim. Olhando para essa ótica, nós também compartilhamos esse texto aqui. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Esse texto é maravilhoso. Entender isso aqui faz toda a diferença na nossa vida, porque esta é uma palavra que na sua etimologia, a origem dessa palavra é do latim, e ela é um complexo de 3 significados, é a conjunção de 3 partes para formar exatamente o que nós estamos vendo. Ela vai começar com o ex, porque é experientia. E aí quando nós pegamos aqui experientia, nós vamos ver o ex, que é fora. E aí nós vamos ter uma outra conjunção que é peri, de perímetro. Então é fora, perímetro ou limite, demarcação, e entia, que quer dizer ação de conhecer. Como é que nós traduzimos isso para o nosso dia a dia? Literalmente pode ser traduzida como aprender, ato de aprender ou conhecer além das fronteiras ou dos limites. E se você parar para observar, a experiência ela é fruto das ações que você tem com coisas que são externas, ela é fruto das ações que você tem com as emoções e os sentimentos que você experimenta enquanto está tendo contato com o que é externo.
E a partir de, você adquire um conhecimento, você passa a ter entendimento de que, quando eu estou exposto a tal situação, eu me sinto dessa forma, eu tenho o hábito de reagir assim. E quando você sabe isso, você pode simplesmente desatar aquilo que te paralisa. Quantas pessoas dizem assim: olha, não me dá a oportunidade de orar, porque eu fico paralisado, eu tenho medo disso. Quantas pessoas falam assim: pastor, não me chama no altar para eu, se eu pegar no microfone eu tenho problema. Até hoje eu nunca vi ninguém ser mordido por microfone. Eu nunca vi. Mas as pessoas, deixa eu ver se tem alguma coisa, não tem, eu nunca vi esse algo tão diferente. Só que no seu construto mental, na sua realidade de vida, dentro da sua experiência, da sua vivência, você vai permitindo que seja construída algumas barreiras, algumas limitações, porque você não se coloca dentro de um propósito onde a palavra está te dizendo. O escritor de Provérbios diz assim, até quando vocês, presta atenção, que são inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Ele está dizendo assim, tem algo que te paralisa, é porque falta experiência. Não permita que o que está externo, externo, venha pegar o de perímetro, de limites, venha colocar para você barreiras, de tal forma que você seja inibido da ação de conhecer. Experiência é você enfrentar as coisas externas, você romper com o limite, com os perímetros que estão ali demarcando que você não vai avançar, e você sair desse conjunto de ações experiente, vivendo aquilo. Eu me lembro a primeira vez em que eu falei de Jesus para uma pessoa. Eu me lembro a primeira vez que parece um negócio de louco, em que eu me levantei no ônibus e eu preguei. Falei, meu Deus do céu, pensa num coração que palpitava, pensa num desespero. E olha, não foi assim de primeira vez. Quantas vezes eu falei assim, vai ser agora. E aí eu não consegui. E aí eu fui embora. E aí numa outra oportunidade, eu falei, hoje eu vou conseguir. E aí eu fui, quando chegar lá naquele lugar, quando chegar lá na reta do aeroporto, que o ônibus não vai parar mais, vou ter aquela reta ali todinha ali vai dar para eu falar, nem que seja uns 3 minutos. Até que um dia eu falei, quer saber de uma coisa, eu não vou fazer isso não. E, com o passar do tempo, eu entendi que não era fazer para os homens. Todas as outras vezes que eu queria me levantar no ônibus para poder pregar, eu queria fazer isso porque eu entendia que eu tinha que pregar o evangelho, então eu tinha que me levantar no ônibus e pregar, era como se fosse uma dívida que se eu não fizesse, meu Deus, eu ia ser cobrado. E no dia em que eu preguei no ônibus pela primeira vez, foi no dia em que eu não fui movido por um interesse de poder dizer, eu prego nos ônibus, mas foi no dia em que o Espírito Santo de Deus foi comigo, levanta e fala. Aí eu tive uma experiência de algo que parecia ser externo e que estava limitando, eu era limitado por algumas questões, e eu não tinha o conhecimento que o que ia me impulsionar para afetar o ambiente externo era o que estava dentro de mim, era o Espírito Santo de Deus. E desde então, eu nunca mais fiquei inibido de falar do amor de Jesus, porque eu fui desenvolvendo essa habilidade, eu fui tendo experiência com isso. A primeira vez em que eu preguei não foi fácil. A primeira vez que eu dei um estudo no grupo familiar, não foi fácil. O que a palavra está dizendo é o seguinte, querido, preste muita atenção em qualquer área da sua vida. Até quando você vai ficar limitado por não se permitir viver o novo? Até quando? Até quando você vai permitir que os limites da sua vida serão traçados por fatores externos que você não permite fazer uso de um novo conhecimento? Você está aqui para viver uma experiência nova. Quando você ingressa numa empresa, você vai ter experiências novas, você vai conhecer novas pessoas, novas funções, vai desenvolver novas habilidades, e o que vai tornar você um profissional mais excelente. Quando você chega na igreja, você tem que se permitir, você tem que se envolver, você é parte desse projeto de Deus. Ai, Deus que me livra a participar, ser líder de célula, Deus que me livra a orar em público, Deus que te livra disso, Jesus Cristo. Que você se livre das coisas que te prendam para você ter essa experiência.
Imagina, tem coisas da nossa vida que elas são inevitáveis. E por mais que a gente pensa que são os outros que vão nos ensinar, a experiência, ela é obtida na prática. Você pode ser filho ou filha, se algum dia você for mãe ou pai, entenda. Não tem nada a ver com o fato do seu pai ou da sua mãe, porque vai ser a sua experiência. Trocar a primeira fralda, dar o primeiro banho. Gente, bebezinho, como que não é fácil não, tá? Dar o banho no bebezinho ali, o bichinho escorrega com quiabo, você fica desesperado naquela banheirinha. Eu já dei muito banho nos meus filhos. E olha que eu tenho uma, como diz o outro, uma taca de uma mão. Segurava os bichinhos por aqui, ó, e manobrava eles ali dentro, tranquilinho, dava certinho. Mas graças a Deus que não ficou nenhum com o pescocinho alongado, que mais um pouquinho dava, porque eu segurava os bichinhos assim. Eu tive que ter experiência. A experiência de você pegar um ônibus. São coisas tão simples, mas tem gente que nunca pegou um ônibus para sair daqui para ir em algum lugar. Quem sabe voar. A experiência de fazer coisas, se permitir. Mas eu quero trazer para a essência de em que momento você, quando é que você vai se tornar experiente no seu relacionamento com Deus? A experiência de dobrar o seu joelho e orar, a experiência de ler a palavra, a experiência de falar da palavra, de fazer seu devocional, viver essas boas práticas no seu dia a dia. Até quando? Já parou para pensar quantas situações da sua vida você poderia estar vivendo o melhor? E talvez você está sendo limitado porque você não atenta, porque a palavra está dizendo. A palavra está dizendo assim: ei, você pode fazer mais do que você faz se você acreditar no conhecimento que você tem recebido. Porque olha só, a habilidade é desenvolvida como? Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição, é assim que desenvolve a habilidade. Você tem a oportunidade de ter o conhecimento. A Bíblia está dizendo para você: vá, faça, o Senhor é contigo, você pode, você é capaz, no Senhor você pode todas as coisas, você vai romper, você vai vencer, você é escolhido, você é ungido, você é preparado, você é abençoado. Conhecimento. E aí o que você faz agora? Prática. Eu vou viver sendo abençoado, sendo ungido, sendo separado, sendo uma bênção, sendo escolhido por Deus, sendo capaz. Eu vou viver assim. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter os resultados dessa fé, do que eu ouvi e aprendi na palavra. E com esses resultados, eu vou experimentar algo, e que quando eu agir assim novamente, colocar esse conhecimento em prática e fizer novamente, repetindo, então, conhecimento, prática e repetição, vai te dar o quê? Habilidade. Vai te tornar experiente. Agora, por que nós vamos negligenciar essa palavra? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, mudou a minha vida quando eu li esse texto. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme a sua força, porque na sepultura, para onde vai, não há projeto, não há sonho, e esse é o fim de todos nós. Jesus Cristo, creia nessa palavra. Se você vai limpar uma casa, coloca a sua força para limpar a casa. Se você vai ajudar alguém a fazer algo, faça com toda intensidade. Se você vai descansar, descansa com vontade. Se você vai brincar, brinca com vontade. Seja intenso. Para você construir o futuro, você tem que depositar energia. Você tem que ter ações que promovam a construção. Não podemos ficar paralisados. Queridos, nós chegamos até aqui, mas tem muito mais para fazer. Tem muito mais, e se todos nós estivermos envolvidos, colocando a nossa vida diante de Deus para adquirirmos experiência e usar a nossa força, nos empenharmos para fazer, escuta o que eu estou te dizendo, o resultado será extraordinário, porque Deus está conosco nos capacitando. É sobre isso. E aí quando nós olhamos para essa realidade bíblica, eu vou apontar lá nos meninos que dá certo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 ao 6. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus,
mesmo ao entardecer, de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois se as duas serão igualmente ou boas. Você não sabe se uma ou as duas serão igualmente boas. Olha o que esse texto está falando. Você vai construir um futuro. Esse texto, a simplicidade desse texto é o seguinte: pega a semente que você possui e planta. Você fez a sua parte. Talvez ela seja suficiente, mas para garantir, você pega o que você ainda tem de semente e torna a plantar. Planta de manhã, planta de tarde, e continue fazendo isso. Porque você não sabe qual é dessa semente que se vai ser as duas ou se apenas uma vai produzir. Queridos, a Bíblia ela é poderosa. Você vai ser o homem ou a mulher mais bem-sucedido do mundo se colocar em prática a palavra. E eu digo isso por experiência. Eu sou grato a Deus por essa preciosidade. A Bíblia mudou e muda e transforma a minha vida todos os dias. Os resultados que eu tenho, que eu possuo, que eu adquiro ao longo da minha vida, eles podem ser vistos pela prática da palavra, E talvez não é maior ainda, porque eu tenho que aprender ainda a praticar mais, muito mais. Ela vem em primeiro lugar na minha vida, porque ela é a palavra de Deus. Não é o que os outros dizem ao meu respeito, é o que Deus diz que eu sou que importa. Não é o que eu me pareço para você, é o que Deus disse que eu vou me transformar que importa. Hoje eu posso parecer isso, mas o que Deus tem para mim amanhã é melhor do que isso. Hoje você pode estar parecendo isso, mas o que Deus tem para você amanhã é melhor do que isso. O seu futuro não pode ser traçado pelo seu passado e muito menos pelo seu presente, porque você está no meio do processo. Vai ser maior, vai ser melhor, vai ser verdadeiro, vai ser poderoso. É o que a Bíblia fala. Então nós precisamos entender, como eu encerrei na semana passada, não dá para você ficar romantizando o sonho. Você tem que trabalhar. Às vezes você está aí namorando alguém, aí fica, cheio de coisinha, e você está vendo que o negócio não está indo do jeito que deveria ir. Queridos, olha, eu conheço muitas pessoas que já me apresentaram muitos projetos, inclusive eu já fui uma pessoa que tive projeto, que tive um sonho, e esse sonho continua dentro de mim, mas isso não basta. Se você tem um sonho, acorde. Se você tem um sonho, acorde e vá transformá-lo em realidade. Anda na direção desse sonho, anda na direção desse projeto, e eu te asseguro, uma coisa você pode ter certeza: sonhos grandes requerem grandes ações, e não são para pessoas comuns, não são para indivíduos solitários. Sonhos grandes, eles requerem grandes ações, e ele envolve muitas pessoas, porque um só não dá conta. Agora, sonho mesquinho, sonho pequeno, vai sonhar sozinho, isso aí você realiza com 2 dias. Mas os grandes sonhos, eles impactam a geografia, eles impactam o ambiente, eles transicionam a sua história e a história de quem está vivendo ele. Olha para a sua vida, olha para nós. Nós estamos vivendo um grande sonho de Deus, que já está transpassando séculos. Deus vai resgatar a humanidade, e nós somos parte desse projeto. Nós somos alcançados. Porque tem alguém sonhando, tem alguém acordando e andando nessa direção. Você precisa entender isso. Então, quando nós observamos isso, essa grande realidade, todos os discípulos foram encontrados fazendo o quê? Fazendo o quê? Todos os discípulos foram chamados no exercício das suas funções. Todos os discípulos tiveram que fazer uma escolha. Não é diferente comigo e com você. Quais são as escolhas que você está fazendo todo dia? Você escolhe amar a Deus, servir a Deus, ou você está escolhendo os prazeres desse mundo? Você escolhe estar num ambiente onde você vai crescer, vai desenvolver e vai ajudar outras pessoas? Ou você escolhe estar num ambiente onde você só folga, relaxa, descansa e não muda nada?
Entenda, o escritor de Eclesiastes, ele trata isso com muito carinho no capítulo 3, onde todas as coisas têm o seu tempo, e você precisa aprender a remir o seu tempo, administrar seu tempo. Eu preciso aprender isso, para nós transicionarmos os processos da nossa vida por prioridade, saber o que vem antes. Não tem problema nenhum, se você souber fazer a gestão disso, o que é mais importante na sua vida, o que é mais importante para você, e você andar nessa direção, porque Deus organizou tudo para que nós também pudéssemos ser organizados. Isso vai fazer toda a diferença. Olharmos para essa verdade, muda tudo. Li alguns textos de Eclesiastes, um livro que no original está no hebraico, Correlete. Eclesiastes é Correlete no hebraico. E quando nós vamos para o grego, aí sim, nós vamos ter uma tradução que é Eclesiastes, e essa autoria bíblica é de Salomão, você vai ver no capítulo 1, e ele é conhecido como o pregador. Correlete é pregador. Quando nós pegamos o primeiro capítulo, e no primeiro versículo nós vemos ele se apresentando como filho de Davi, o pregador, e ele começa a trazer as narrativas de tudo que vai acontecer, e eu quero só que você entenda. A expressão debaixo do sol ocorre 28 vezes no livro de Eclesiastes. 28 vezes você vai encontrar a expressão debaixo do sol. E ela se refere ao quê? Ao mundo mortal. A esse mundo humano. A essas coisas que são naturais. As coisas que nós estamos acostumados com elas. Que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa rotina. Debaixo do sol. Debaixo do sol, seu trabalho, debaixo do sol, seu carro, debaixo do sol, sua família, debaixo do sol, sua força, debaixo do sol, tudo isso aqui. O pastor Renan, esse púlpito, tudo que está aqui. Debaixo do sol tem uma correlação com as coisas que são humanas, que são tangíveis, que são palpáveis e que tal como foram criadas, com o seu propósito, é assim que elas vão coexistir. A nossa natureza, ela é passageira e temos que entender isso. Porque senão, não vamos entender que ainda dá tempo. Ei, preste atenção, ainda dá tempo. Porque quando falamos de construir um futuro, você e eu, nós precisamos entender, olha como Deus é maravilhoso. Você entra numa faculdade, você vai fazer uma pós-graduação na parte de planejamento estratégico, e você vai descobrir algo que você fala, uau! Projetos precisam ser delimitados segundo a sua proporcionalidade, a sua abrangência e o seu alcance. Como? Projetos de curto prazo, você faz rapidinho e gera um efeito curto. Envolve um número menor de pessoas. Projetos de médio prazo, ele tem um efeito mediano, ele pode demandar um pouco mais de tempo, mas o resultado dele vai impactar, vai ter uma abrangência também maior do que o projeto de curto prazo. E o projeto de longo prazo, ele é um projeto que ele requer mais pessoas, mais envolvimento, mais energia, mais cautela, mais cuidado, porque assim como ele é maior, ele tem maiores riscos. De acordo com o tamanho do projeto, você tem a análise dos riscos. Projetos de curto prazo, os riscos são mensuráveis, são mais fáceis, são mais tangíveis. Projetos de curto e médio prazo, ele já tem um risco um pouquinho, mas é moderado. Agora, projeto de longo prazo? Você quer que eu te mostre um projeto de longo prazo? A vida. No dia que você descobre o valor da vida, você fala, uau, esse não é um projeto instantâneo. Esse é um projeto de longa duração e que vai promover riscos, mas a existência dele vai provocar impactos. E quando você não sabe disso, quando você não observa o que a Bíblia está trazendo para você, como é que você sabe se vale a pena ainda lutar pelo futuro? É quando você olha para a sua jornada de vida, para a sua trajetória, e você começa a entender que o Cronos, a nossa cronologia, o nosso tempo, ele demarca, ele delimita, e ele traz a coexistência de algo que é o quê? Passageiro. O projeto que eu sei que eu estou envolvido nele é um projeto de longo prazo. Por quê? Porque ele está repleto de risco, de escolhas, de decisões. Ele envolve muitas pessoas.
Em contrapartida, eu sei que se eu falhar, se eu não observar, se eu não for minucioso nos detalhes das tomadas de decisões, eu posso impactar o resultado dele. Ele vai afetar o futuro. Então é por isso que você tem que ser vigilante enquanto um cristão, você tem que ser cauteloso, cuidadoso, você tem que envolver pessoas que vão entender esse projeto de vida. E aí sabe o que é interessante? Quando você não entende isso, o seu projeto vai ser de médio prazo, ele vai ter um impacto moderado, e ele não vai surtir o efeito que deveria. Quando você entende isso, o seu projeto é de longo prazo, ele é de longo prazo nessa terra, e ele excede o limite humano, porque ele se torna eterno. Você pode fazer a sua escolha, viver essa vida como ser humano comum, realizar pequenas coisas, se sentir feliz e está tudo bem. Você pode ser uma pessoa que vai ter projetos de médio prazo. Você vai nascer, você vai crescer, você vai casar, você vai trabalhar, você vai ter casa, você vai ter família, você vai ter carro, você vai ter dinheiro, você vai ter bens, você vai ter tantas outras coisas. E quando você morrer, você não cumpriu o propósito, porque você só se apoiou nessa realidade. Todos nós temos na nossa vida os projetos de curto, os projetos de médio e os projetos de longo. Quando você entende a eternidade por meio de um Deus eterno, você faz uma transição dos projetos que são pequenos e são passageiros para algo que é longo, duradouro e é eterno no Senhor. Consegue perceber isso? É o que Salomão está trazendo para nós através da palavra. E aí, só para você entender, além de 28 vezes falar sobre debaixo do sol, quando nós avançamos o pregador no capítulo 1, do versículo 1 até o 10, ele vai falar que ele tenta, através de descobertas científicas, encontrar o propósito. Quando ele avança para o capítulo 1, do versículo 13 ao 18, ele vai falar que ele tentou encontrar isso na sabedoria e na filosofia. Depois você procura na sua casa lá para você ler. Quando ele chega no capítulo 2 e no versículo 1, ele fala que ele tentou encontrar esse contentamento, sabe aonde? Na alegria. Quando ele chega no versículo 3, ele fala que tentou encontrar o contentamento, sabe aonde? No álcool. É Salomão. Procurei o contentamento, os valores, os segredos da vida, nos meios científicos, capítulo 1, de 10 a 11. Tentei encontrar na sabedoria e na filosofia, capítulo 1, de 13 a 18. Tentei encontrar na alegria, capítulo 1, 13 ao 18. Capítulo 2, versículo 1. Tentei encontrar no álcool, capítulo 2, versículo 3. Tentei encontrar na arquitetura, capítulo 2, versículo 4. Nos bens materiais, capítulo 2, versículo 7 e 8. Na luxúria, capítulo 2, versículo 8. O pregador concentrou em filosofias, em projetos, em coisas. Ele mostrou que tudo isso, por isso que ele traz a narrativa do debaixo do sol 28 vezes, para dizer para mim e para você o seguinte: tome cuidado com os seus projetos, que para você aqui na terra, você julga ele como sendo de longo prazo, porque ele tem uma duração mínima de mais de 10 anos para você realizar, para que você não caia na teia, na rede da sua vaidade. O que é longo prazo para você, pode estar sendo só vaidade. Agora, quando você entende a essência, projeto de curto prazo, conhecer alguém. Projeto de médio prazo, conhecer melhor este alguém, alinhado com o que Deus tem para ela e se ela sabe disso ou não. Projeto de longo prazo, viver com esse alguém. Entende? Aí como é a realidade do nosso mundo? Projeto, conhecer alguém. Projeto, conhecer melhor alguém. Projeto de longo prazo, casar. Até que as brigas, as discussões, os problemas e as diferenças nos separem. Por quê? Por causa da vaidade. O sujeito casa com a mulher porque ela é bonita, porque ela é uau, aquilo tudo, ou porque ela vai proporcionar alguma coisa. Mas ele não sabe, não está preocupado com o propósito da vida dela. A mulher casa com um homem, mas não sabe o propósito da vida dele. Queridos, tem coisas tão simples. Eu estou sendo impulsionado e eu preciso trazer para vocês, e nós vamos trazer isso numa outra oportunidade, porque nós, enquanto cristãos, nós estamos vendo as pessoas se perdendo em coisas pequenas. Exemplo, um cristão, você vai fazer uma postagem no Instagram, com uma música secular, Jesus Cristo, por que você não posta com louvor, para que alguém que vai ver aquilo, glorifique a Deus, fala, que louvor lindo, aproveita a mídia social para adorar a Deus, não para adorar Satanás.
Aí bota as músicas das suas dores, das suas angústias, dos seus passados. Ei, escolha um louvor e posta lá, que glorifica a Deus, para as pessoas olharem para você através do que você posta e falar, é verdadeiramente um cristão. Consegue entender? Se você vai se vestir, se vista de maneira que agrade a Deus. Se vista de maneira em que as pessoas olhem para você e consigam ver decência, ordem, temor, reverência, pureza, conduta cristã. Então são tantas coisas. Se você vai ver um filme, veja um filme que vai te trazer edificação, crescimento para você e para a sua família. Se vai ler um livro, faça a mesma coisa. Às vezes nós estamos nos perdendo com coisinhas pequenas que está debaixo do sol e que não glorificam o Criador que está acima dele. São tantas coisas. E Salomão trabalhou todas essas vertentes para que nós pudéssemos entender. E lá no capítulo 8, no versículo 12 de Eclesiastes, ele descreve as sugestões e comentários do pregador para uma vida que deve ser vivida de acordo com o nosso Criador. Ele chega à conclusão que sem Deus não há nenhuma verdade ou sentido na vida. Eu sou apaixonado pela palavra. E eu sei que isso é uma grande verdade. Então, o que eu quero definir para você, para nós trabalharmos alguns tópicos aqui. Cuidado com o jeito que você vive. Você e eu, nós não temos todo o tempo do mundo. E enquanto nós estamos descobrindo a maneira de viver, algumas pessoas estão desperdiçando as suas vidas em péssimas escolhas. E talvez você possa ser uma delas. A nossa vida, ela é passageira. E aí, como é que nós fazemos para parar de desperdiçar a nossa vida? Quem trabalha com fé sempre verá a recompensa. Você não sabe disso, mas você tem uma fé prática. Eu posso traduzir isso para você de maneira natural. Amanhã é dia 1º. Alguns de vocês trabalharam esse mês inteiro, hoje foi o último dia do mês, ok? Para algumas pessoas, hoje está sendo o último dia do mês útil. E já está na expectativa de que até o 5º dia útil, ó, dinheirinho, din-din vai chegar. Você tem uma fé de que aquilo que o seu patrão prometeu quando te contratou, ele vai cumprir. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita que vai receber seu salário? Quem acredita que vai receber seu salário? Ih, tem gente que faz assim, gente. Você acredita que vai receber seu salário? Opa, tem gente de fé aí, viu? Você trabalhou para isso. Isso é uma fé prática. Só que essa é uma fé humana, natural. Baseada em quê? Em tratado, em palavras, em coisas que você já está acostumado, é rotineira. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se não pagar no 5º dia útil? E se não pagar no 6º? E se não pagar no 7º? E se o seu patrão não pagar mais? E se essa empresa faliu? Ou enfim, e se esse for seu último salário? Como é que está seu coração? Mateus 6. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça não corrói, os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Consegue entender? Olha para as aves do céu, não trabalham nem fiam, contudo, que maravilha, ó, Papai do céu alimenta. Olha para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim, imagina, se Deus alimenta assim as aves, quanto mais nós. Então não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o Senhor vai se encarregar dele, Deus é que vai cuidar dele, basta cada dia o seu próprio mal. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que eu te falei, elas vão ser acrescentadas. Quando você entende que você é o embaixador do céu, você sabe que a região onde você está plantado, você vai ser, sustentado pelo céu.
Você pode trabalhar, você pode usar a sua energia, você pode ter a sua empresa, você pode ter um funcionário, você pode ter o que for, mas quando você tem uma mentalidade espiritual, você fala: não terei falta de coisa alguma, porque faço parte da embaixada celestial, e é de lá que vem o meu recurso. Nesse limite em que eu estou, pode ter uma guerra à minha direita, pode ter uma guerra na frente, pode ter uma guerra à esquerda, mas nesse limite onde que eu estou protegido, porque eu pertenço à embaixada celestial. Quem trabalha com fé sempre verá recompensa. Quem planta, colhe. A Bíblia vai trazer muitas coisas para nós acerca disso. Olha aqui, aí vamos lá para Eclesiastes. Eu miro lá nos meninos, dá certo. Acorda aí que eu jogo o controle em vocês. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Esse texto é muito rico, esse texto é muito poderoso. Ele tem uma conexão com o livro de Jó também, que traz a narrativa no capítulo 28, no versículo 5, e com o livro de Isaías 28, 28, que fala de semente. Esse livro está dizendo o seguinte, esse texto está dizendo o seguinte: atire o seu pão sobre as águas. E aí ele vai dizer o seguinte, que depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O pão, ele é fruto de quê? Da semente, do processo, para que você tenha o seu sustento. Ele está dizendo assim: não tenha medo, confie, porque o recurso virá. Não fique apegado, não fique preso, pensando que você não vai ter recurso suficiente. Não se desespere com essas questões. Às vezes nós somos tão limitados, queridos, que nós não conseguimos. A gente tem a semente, olha aqui. Nós somos os seres que, mesmo com tanta intelectual, com tanta capacidade, nós parece que não usamos essa capacidade cognitiva para fazer as coisas certas. Observa como que nós mudamos toda a realidade humana, depois que vem a revolução industrial e as necessidades que nós temos no nosso cotidiano, de sempre buscarmos o nosso status quo de uma maneira melhor, sabe, de nós termos os nossos confortos, os nossos privilégios. A gente trabalha, é a marca que manda. Não se trata de um telefone, mas qual é a marca que está no seu telefone. Não se trata da roupa, mas qual é a roupa. Você é visto, você é reconhecido por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Para imaginar. Nós vamos ali no mercadinho, compramos o fruto, comemos o fruto e desprezamos a semente. Jogamos a semente fora. Por quê? Porque a nossa realidade hoje, ela é o quê? Ela é uma realidade industrial, ela é uma realidade do trabalho, do mundo corporativo. Então, você não está nem aí para quem vai plantar. Se todo mundo pensasse igual a nós, na nossa mentalidade hoje, nós não teríamos mais nada para comer amanhã. Ainda bem que temos os agricultores, é claro que eles plantam com o intuito de depois também fomentar a vida deles e ter o recurso. Enquanto alguém não quer plantar, alguém planta, vende e ganha alguma coisa. E o que você precisa entender? Qual é a aprendizagem com isso? O que você tem para oferecer que vai transicionar ou que vai modificar a vida de alguém? Porque quando você tem uma semente de gentileza, de amor e de cuidado, você muda a vida de alguém. Alguém precisa disso, de amor, de cuidado, de atenção. Talvez você seja essa pessoa. Quando você serve alguém, quando você cuida de alguém, a Bíblia vai nos falar em Gálatas capítulo 6, olha só, preste muita atenção. Aquele que vos ensinaram a palavra, façam deles participantes de todas as coisas boas. Meu Deus do céu, como eu sou grato a Deus pela vida do apóstolo. Eu sou apaixonado por ele como um pai espiritual, como uma pessoa que fez diferença na minha vida. Por quê? Porque ele me ensinou a palavra e ele mudou a minha vida por meio da palavra. Aí você fala: ele não, pastor. Sim, por meio da vida dele, a minha vida foi transformada. Esse era o fruto, era a semente que ele lançava. Quantas vidas nós podemos impactar e transicionar com o ensino da palavra? E às vezes nós desprezamos ou não valorizamos isso. E aqui nós vamos entender que nós temos que ter cuidado, saber usufruir da semente, usar ela, usar o que temos, que seja o alimento. A palavra está dizendo: não tenha medo de lançar sobre as águas. Você não vai perder o seu alimento, você não vai perder o que você possui, mas lança ele em águas vívidas, lança ele onde você realmente pode investir, lança ele onde você crê que é o lugar certo. E às vezes a gente não consegue fazer essa gestão. Vamos lá. Uma forma indiscutível de você atirar o seu pão. A Bíblia vai dizer assim: por que você gasta o seu dinheiro no que não é pão? Consegue perceber? Mas eu quero que você imagine assim: onde é que você está atirando o seu pão para você ter o retorno, já que você vai construir um futuro? Pensa aqui comigo. Você está preocupado com a sua formação espiritual na igreja? Você dedica o seu pão de qualidade, tempo, para vir à igreja?
para participar da escola bíblica dominical, para dedicar esse tempo precioso para ouvir essa palavra está mudando o seu destino, a sua história, a sua vida, e se você crer nela, ela vai transicionar o seu futuro para melhor. Entende? Você está lançando esse pão de qualidade, você está aqui. Era um tempo que você poderia não fazer nada, mas ele é precioso e você fez o quê? Lançou esse pão aqui. Agora, o que mais você faz? Você está lançando o seu pão em ser um líder de célula, em participar de uma célula, em abrir a sua casa. A casa que você conquistou, ela serve a Deus. Ela serve para o reino. O carro que você tem. Quantos de nós, às vezes, sai daqui e vai para casa, 2 pessoas num carro, cabe 5. É só oferecer uma carona, gente, estou indo para a Serra Dourada, alguém quer uma carona? Gente, estou indo para Porto Canoa, gente, estou indo lá para o começo do conjunto. Gente, estou indo para ali, para tal lugar, alguém quer uma carona? Mas às vezes o nosso carro, meu carro, pastor, Deus que me livre, a pessoa chega e pisa no carro e suja o carro. É para sujar mesmo. É para usar, querido, com as devidas proporções. Mas em que momento que você está investindo o seu pão na sua educação? Talvez você fale, pastor, já estou com 50 anos, não preciso estudar mais. Vai estudar. Vai buscar uma formação, vai crescer. Vai dedicar o seu tempo, ao invés de ficar, sabe? Porque quando você vai para uma célula, você está usando o seu tempo com preciosidade, está ouvindo a palavra. Você que é casado, aquela palavra vai transformar o seu casamento quando você tiver, o dia mal chega. Quando o dia mal chega, você tem que ter recurso. E o recurso é a palavra. É por meio da palavra que você vai saber como tratar a sua esposa, vai saber como tratar seu marido, como tratar os seus filhos. É um pão precioso que você precisa ter. Porque o outro está faminto, está necessitado, e você tem a palavra para dar. Consegue observar? Você tem dedicado tempo para aprender a ser produtivo? Para aprender a ser alguém melhor? Você tem dedicado tempo para conhecer mais sobre você? Saber se você tem algum déficit de atenção, se você tem TDAH, se você é autista? Saber se você tem alguma habilidade, alguma competência que precisa ser desenvolvido? Parar de ficar só aceitando o que os outros falam, que você não pode, que você não consegue, que você não tem capacidade. Autoconhecimento, conhecer seu temperamento. Sabe, aprender a lidar com essas coisas. Queridos, não tem coisa mais, olha, escuta que eu estou te falando com muito carinho, não tem coisa mais triste do que o ser humano saber que o comportamento dele é destemperado, e ele falar, eu sou assim mesmo, e aí, vai encarar? Não mexe comigo que eu piso no pé, não mexe comigo que eu ofendo, eu falo mesmo, eu esculhambo com todo mundo, eu fico nervoso, eu fico bravo, eu sou assim. É a sua escolha. Porque a palavra de Deus diz que você pode ser outra coisa. Um cristão, por um exemplo. E você vai aprender a lidar com essas questões. Então é importante nós entendermos uma frase muito boa, uma frase do bem. Quando você é dedicado ao trabalho, a vida retribui com muita generosidade. Quando você é entregue ao reino, o reino frutifica por meio da sua vida. Isso é uma verdade linda. E aí, toma lá, meninos, ótimo. Repartir com quem precisa é um valor e não uma sobra. Quantas pessoas só compartilham aquilo que não lhes falta? Quantas pessoas não têm a compaixão, não fazem investimento? Eu vou dar exemplos muito simples para você. Com pouco ou muito, nós podemos sempre repartir. Essa é uma realidade. E aí, o que nós vamos entender é que num exemplo prático da nossa vida, do nosso cotidiano, é a gente olhar para a realidade das pessoas que nos cercam. Às vezes queremos ir em algum lugar e pensamos assim, estamos num grupo de amigos, se eu for nesse lugar eu tenho condição para pagar, mas o meu amigo que está comigo, que ainda tem um trabalho ou que tem menos recursos, não pode ir. Então o que eu vou fazer? Vamos chamar quem pode com a gente. Entende? Isso acontece muito. Vamos chamar quem pode com a gente, porque essa pessoa que não pode com a gente, sinto muito, eu não vou pagar para ela. Um exemplo prático, as pessoas vão para a igreja, aí quando elas vão ofertar, algumas pessoas, que graças a Deus, você que é membro dessa igreja, você que tem entendido que você investe, que a sua oferta é uma semente próspera, é diferente. Mas quantas vezes eu fui para a igreja, eu separei, eu não tinha fé, porque oferta é um ato de amor e fé. Quantas vezes eu ia para a igreja, eu já separava o dinheirinho. Vou separar aqui pelo menos uns R$2, naquela época tinha notinha até de 1, agora não tem mais.
Que na hora que passar, eu enfio a mão lá dentro e solto assim, para ninguém saber, mas eu botei. Se tiver alguém que botou 10, que botou 50, então que maravilha, que eles não vão saber, vai achar que foi até eu que botei o 50, aí joga lá. Tem gente que é assim. Queridos, a oferta é uma dádiva, é uma graça, você poder ofertar. Aí presta atenção, ofertar onde você julgar importante. Eu oferto na vida da minha esposa, eu oferto na vida dos meus filhos, eu oferto na vida das pessoas que eu amo, as pessoas que me cercam, que me rodeiam, eu oferto na vida de quem eu nem conheço. E logo eu também oferto na igreja com propósitos específicos. Porque isso faz parte da minha essência, eu aprendi isso. Eu entendo que eu posso repartir, que eu posso contribuir. Aliás, eu não cheguei aqui de paraquedas. Num passado eu não vivi essa realidade, mas eu construí esse presente lá no passado. E eu continuo na construção de um futuro. Então os princípios básicos nós não podemos abandonar, de maneira alguma. Olha isso aqui que lindo. Estamos quase encerrando. Reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que você tem, reparta. Porque se em algum dia você não tiver recurso, se você repartiu com 7 ou com 8, não é que você faz isso com a intenção de ter o retorno, mas é a lei da semeadura. Você não vai ficar desamparado, porque você lançou semente na vida dos outros. Como é maravilhoso você investir, olha, tem gente, queridos, aí faz aniversário, aí fala, poxa, não ganhei nenhum presente. Mas quando as pessoas que estão perto de você fazem aniversário, você também não as presenteia. Entende? Ninguém ligou para mim para desejar um feliz aniversário, você também não liga para as pessoas. Você não se preocupa com isso. Então, quando você entende essa realidade, você vai investir nas coisas certas. Você vai se preocupar com as coisas certas. Você vai envolver, todos os recursos que você tem nas coisas que são certas. Então, reparta. Seja generoso. Às vezes a gente vê a esposa, olha aqui, queridos, às vezes a mulher, ela cuida da família, da casa, faz a comida, lava as roupas, cuida do filho, faz tudo o que pode e vive uma vida de privação, porque o marido não tem um coração generoso. Você chegar em casa do nada, ouvir uma palavra dessa e falar assim, vou investir na minha família. Chegar para sua esposa e falar, toma aí 200, ela fala, para que isso? Já tem comida aí, tem tudo aí. Não, esse é para você. Faz aí o que você precisar. Se o seu recurso é 20, dá 20. Se é 5, dá 5. Se é 50, dá 50. Mas seja generoso. Gente, isso é maravilhoso. Sua esposa fala, meu Deus, o meu marido, uau, eu vou conseguir fazer isso ou aquilo. Ela cuida de você, ela acredita em você, você é o provedor. Imagina se Deus fosse miserável e avarento como nós, a gente aqui precisando, Senhor, faz um milagre, me abençoe. O Senhor falou assim, não, eu tenho recurso para outras coisas. Consegue entender? Investe no seu filho, investe no seu marido. Aí às vezes a gente percebe, são coisas tão importantes, que a gente deixa passar. Sabe o que acontece com relação a esse ponto aqui, ó? Deixa eu passar lá. O trabalho começa onde você pode, e não onde você sonha. Talvez você tenha um sonho de algo muito maior. Para você construir um futuro, você tem que partir de onde você está. É partindo de onde você está. E se a situação não é favorável, se ela é problemática, entenda uma coisa, o sonho, ele vai partir daqui. O trabalho começa onde você está. Vai dar tudo certo. Michael Jordan, quero botar isso aqui, que essa frase é muito linda. Deixa eu só passar esse texto. Quem fica observando o vento, não planta, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, independente da circunstância, independente da situação, você precisa crer. Olha isso aqui. Errei mais de 9.000 cestas. Perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partida, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo, e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Aí você erra, estou com medo, não vou fazer mais. Se você errou uma vez, é porque você ainda não está pronto.
Aprenda com os erros, faça diferente. O que faltou para você chegar lá? O que você precisava, que você, sabe, não entendeu no processo? Deus tem nos chamado para algo muito maior. E se você deseja construir o seu futuro, parte de onde você está, mas sobre uma ótica. Você pode construir coisas de curto prazo, você pode construir coisas de médio prazo, ou você pode ter projetos de longo prazo. Como é que a gente faz essa avaliação? Sabe quando foi que eu cheguei aqui? 18 de abril de 1997. Eu entendia que o meu projeto não era de curto prazo. E eu continuo trabalhando nele, porque eu tenho foco na eternidade. Não importa se você chegou aqui agora e já está assim. Eu quero te estimular a acreditar que isso é só o começo. Não importa se você está no 3º ano do seu casamento, quem sabe no 1º ano, e você já está enfrentando as dificuldades do dia a dia. Ei, isso é só o começo. Casamento é projeto de longo prazo. Projeto de longo prazo tem risco, projeto de longo prazo tem dificuldade, projeto de longo prazo é cheio de incertezas, mas você tem que buscar em Deus e nas pessoas que podem te ajudar, sabedoria, discernimento, para você administrar as adversidades e você confiar de que esse projeto vai ser concluído no Senhor e a sua família será sempre uma bênção. Amém. Quero agradecer pela sua presença, por você estar aqui. Quero te convidar a se colocar de pé. Valeu a pena? Estamos prontos para construir um futuro? Vamos começar a partir daqui? Estou contando com vocês, hein? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, alguém está contando com você. O projeto está só no começo. Vamos embora, vamos sonhar, mas vamos realizar, porque Deus está conosco, e esse projeto é grande, esse projeto é maravilhoso, aleluia, vamos adorar o Senhor.